bom dia. Uma estatística preocupante. O diabetes mata uma pessoa a cada 10 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nos próximos 20 anos, a doença deve crescer 54%. Levimar Rocha Araújo é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e também professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte. Doutor Levimar, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês. Por que a doença vai aumentar esse índice de 54% aí nos próximos 20 anos? O índice é alarmante, né? A gente imagina que essa questão da obesidade, que está atrelada ao diabetes, esteja puxando para cima o crescimento do diabetes. Então, o diabetes do tipo 2, ele favorece, né, o aparecimento da obesidade, e a obesidade favorece o desenvolvimento do diabetes também. Vamos falar então um pouquinho dos dois tipos de diabetes, o 1 e o 2. Tá certo. Na verdade, são os dois tipos mais comuns, mas a gente costuma ressaltar que a gente tem até mais tipos de diabetes. Nós podemos ter até 12 tipos, que não são tão frequentes igual o diabetes tipo 1 e tipo 2. Quando a gente fala em termos de estatística, o diabetes tipo 1 é 5 a 10%, mas 90% é o diabetes tipo 2. Essa estatística que você mostrou aí no início, tá, né, ligado? Falando tipo ao 2. aumento, o tipo 2. Então a gente costuma falar que o diabetes é um problema na glicemia, uma alteração da glicose. E na realidade, a glicemia, ela é importante, né? A glicose é importante dentro da célula e não do lado de fora, na corrente sanguínea. Então muitas vezes a gente costuma falar para o leigo, para o nosso telespectador, que a insulina é um hormônio anabolizante fantástico. E ele funciona como uma chave. Então, no diabetes do tipo 1, eu tenho ausência dessa chave, que é a insulina. Então, é uma doença autoimune, há uma destruição dessas chaves, dessas ilhotas que produzem insulina. Já no diabetes tipo 2, que tem uma resistência à ação dessa chave, já que eu usei o nome chave, eu tenho que usar a fechadura para os receptores. A cintura abdominal, o aumento do peso, a obesidade, contribui para a redução dessas fechaduras, desses receptores. Então o indivíduo ainda tem muita chave, tem muita insulina, mas ele tem uma resistência, tem uma fechadura entupida em decorrência da obesidade. Então a insulina, ela funciona como uma chave para colocar a glicose dentro da corrente sanguínea e isso aí trazer energia. Eu estou dando uma de professor aqui, mas é só para ver se eu entendi mesmo. É assim que funciona? É isso mesmo. Ela funciona como uma chave para colocar a glicose do sangue para dentro da célula. É um transportador. Então ela faz essa passagem. Então ela tem uma função que a gente fala de anabolizante. A função dela não é só em cima dessa chave, só em cima da glicose. Ela tem a função em cima dos aminoácidos, e isso vai virar proteína. Proteína vai virar músculo, vai juntar o ácido graxo com o glicerol e vai virar gordura. Quer dizer, ela faz um anabolismo completo do nosso corpo, no metabolismo de carboidrato, no metabolismo de proteína e no metabolismo de gordura. Agora, como é que a pessoa descobre esses dois tipos de diabetes? O diabetes de tipo 1, o diagnóstico é mais incisivo, né? Na hora a pessoa já emagrece muito, a criancinha, ele acomete mais jovens, adolescentes e até crianças, até recém-nascidos. Então a mamãe percebe que aquela criança está emagrecendo muito, está bebendo muita água, né? Está desidratando fácil, então ele pode aparecer com um quadro que a gente chama de cetoacidose diabética, que é um quadro mais grave. Então ele precisa ser internado, ele precisa de às vezes, de um cuidado mais intensivo, chegando até ir para um CTI. Então ele emagrece 4, 5 quilos assim, em dias. Começa a ter uma desidratação porque o volume de urina, o volume urinário é muito grande. Já o diabetes tipo 2, ele leva tempo. Ele pode gastar até 8 a 12 anos para ter esse diagnóstico. É aquela pessoa que tem uma história na família, tem uma genética, mas isso também está associado ao meio ambiente, ao tipo de alimentação, ao sedentarismo. Então é aquela pessoa que não pratica esporte, que tem uma história familiar de diabetes, né? Então ela começa também a ter, só que ela não percebe, porque ela acha que aquilo é uma coisa normal no dia a dia dela, tipo, acordar uma vez à noite para urinar. Então ela passa que não, já acostumou com aquele diagnóstico, né? Então já acostumou com aquele sintoma, então é mais difícil de fazer o diagnóstico. Então, as pessoas, o diabetes tipo 1, então, é mais comum nas crianças? Crianças. E o tipo 2, acima de 45 anos. A criancinha ali emagreceu muito rápido, um período de tempo muito curto e com esses outros sintomas, a mãe já pode preocupar. Agora, no adulto é mais difícil. É mais difícil. Para descobrir, porque não basta levantar uma vez para ir ao banheiro todo dia. A pessoa tem que estar ligada em outros sintomas também. É isso, doutor? Um cansaço fácil, a vista começa a ficar embaçada. Isso de repente ou ao longo do tempo, durante a vida, né? Então aquela pessoa que está percebendo isso, está andando mais cansado, sabe que tem um tio, um avô,
um primo diabético, ela tem que ficar mais atenta. Mulheres que já tiveram crianças com mais de 4 quilos também tem que ficar atentas, que tiveram abortos frequentes, tem que ficar mais atenta. Pacientes que têm hipertensão, colesterol alto, tem uma chance maior de desenvolver o diabetes. Agora, tem muita gente hoje, doutor, com essa mudança de hábitos até por um lado bom, que ficam com a garrafinha de água no trabalho, na escola. Você vê naqueles concursos públicos as pessoas enchendo aquelas garrafinhas, tomam muita água. Hoje as pessoas começam a tomar mais água e, consequentemente, vão ao banheiro mais vezes também. Essas pessoas também precisam se preocupar porque falam, eu estou indo muito no banheiro, estou tomando água demais. Como é que é a diferença para ela saber se ela está com diabetes ou tem que se preocupar com diabetes ou não? É um conjunto de sintomas, né? Veja bem, existe uma coisa chamada polidipsia psicogênica, o nome é bem complicadinho, que é aquela pessoa que começa a beber muita água por causa de uma ansiedade. Se ela bebe muita água e o rim está funcionando bem, ela obviamente tem que urinar mais. O diabetes é o contrário. Como ele urina muito, ele começa a beber muita água. Então ele bebe muita água porque ele está urinando muito. Então, na dúvida, eu tenho que fazer um exame. Porque a glicose do diabético, aquela glicose que está no sangue, ela também vai para a urina. Então, no exame de urina simples, você pode perceber glicose na urina. Então, o paciente, por exemplo, está chegando no banheiro, está fazendo xixi e está juntando muita formiguinha. A mamãe, às vezes, percebe isso na fralda do neném. Então, a presença de glicose na urina, eu tenho que ficar mais atento, né? Então, a gente tem que estar somando esses sintomas. Então, está tendo uma vista embaralhada, está acordando durante a noite, que a pessoa que bebe muita água durante o dia, ela não vai acordar à noite com sede. O diabético vai. Ele vai acordar 3, 4, 5 vezes. E alguns pacientes chegam a relatar para a gente que ele pode acordar 8, 10 vezes. E quando ele cai nessa descompensação, ele começa a perder peso sem fazer muito esforço. Então, uma perda de peso sem explicação, ele também tem que ficar atento. O Brasil tem 11 milhões de diabéticos, segundo o Ministério da Saúde, e muitos não sabem que tem a doença. É um mal silencioso, por isso tem que ficar alerta. Ficar alerta. Essa estatística não é só brasileira, não. No Brasil, em torno de 50%, na Europa a gente pode colocar 46%. Então, a gente tem que ficar no diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico de diabetes? Antigamente, quando eu comecei a estudar, o diagnóstico de diabetes é uma glicemia acima de 120. Hoje, a glicemia normal é abaixo de 99. Mas não é para o telespectador ficar assustado. Minha glicose deu 112. Se ela estiver entre 99 e 126, é um paciente que precisa de um exame complementar. A primeira glicose que altera no diabético do tipo 2 é a glicemia pós-prandial, ou seja, pós-refeição. Então, 2 horas após o café, 2 horas após o almoço, essa glicemia tem que estar até 140. Até 140 é normal. Se ela aparecer acima de 200 em qualquer hora do dia, uma glicemia acima de 200 em qualquer hora do dia já é diagnóstico de diabetes. Então a pessoa está passando na rua, fez aquele teste de glicemia. Se ela deu mais alta, ele tem que procurar um laboratório, tem que procurar um médico e fazer os exames especiais, né, que é essa glicose após a refeição. Levimar, mas você falou, abaixo de 140 é normal, acima de 200 é diabético. E entre 140 e 200? É o indivíduo que a gente chama, a nossa sociedade chama de indivíduo pré-diabetes. É aquele pré-diabético. Eu não gosto muito dessa terminologia, não. Eu acho que ficaria melhor a palavra intolerante. É um paciente que caminha para o diagnóstico de diabetes. Mas se ele mudar o estilo de vida, entrar com medicação, aí sim a gente pode controlar esse diabetes antes dele surgir. Esse pré-diabetes que a nossa sociedade assim o denominou. Vamos explicar um pouquinho, doutor Lima, mas esse teste que as pessoas fazem, porque não é todo mundo que faz o teste de glicose. A maioria das pessoas vai ao médico uma vez por ano, 1 ano e meio, 6 meses, fazer o check-up. Sim. E ali naquele exame da glicose, em jejum, a pessoa já tem esse índice. Uhum. Mas se ficar abaixo, então, dos 99, a pessoa fica tranquila ou tem que fazer o outro também? Se ela tiver algum outro indício, né, a gente estava até comentando aqui antes do programa, né, se ela tiver, por exemplo, uma coisa que a gente chama de acantose nigricans, que é uma lesãozinha no pescoço, debaixo das axilas, se ela tiver uma cintura abdominal, se for mulher, acima de 80, se for homem, acima de 90, se já tiver hipertensão, já tiver dislipidemia, só o exame de jejum não é suficiente. É importante que ele faça 2 horas após a refeição ou que ele faça o que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. Por que a gente pede esse teste oral de tolerância à glicose? Que deve ser feito apenas 2 horas após a refeição. Aqueles testes antigos que pedem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente não pede isso mais. Então, quando pede em jejum
e 2 horas para esse paciente específico, que já tem algum tipo de sintoma ou alguma doença associada, aí é interessante que a gente faça esse destrozol. E por que de fazer esse destrozol? Como é que é esse teste? Você vai ao laboratório, em jejum, né? O jejum de 8 horas, colhe o sangue, toma um copo com esse açúcar. O destrozol é um açúcar, 75 gramas de destrozol, na verdade 82,5 gramas de glicose anidra. Você vai beber isso em 5 a 10 minutos, tá? Então você vai tomar esse teste, tem que permanecer no laboratório e colher novamente depois de 2 horas. Porque toda vez que você recebe uma carga glicêmica, o seu pâncreas tem que ser estimulado a produzir o hormônio insulina. No caso do diabético tipo 1, ele já não tem mais essa insulina. No diabetes tipo 2, que nós estamos pesquisando, ele tem um pico agudo da secreção de insulina e depois um pico crônico. No tipo 2, ele perde esse pico agudo. Então, a glicose 2 horas pós-prandial, ela não vai estar abaixo de 140. E aí você diagnostica esse paciente, tá? Então, esse teste de destrozol, ele é importante porque o meu prato de alimento é diferente do seu, é diferente dos nossos câmeras aqui. Então, para quantificar para uma dosagem certinha, a gente tem que fazer isso. Uma coisa importante que eu esqueci da gente comentar quando você falou do índice de diabéticos, né? Hoje, a grande preocupação nossa é que esse diabético tipo 2 que nós falamos, que é mais comum nas pessoas com mais de 40, 45 anos, está aumentando em crianças. Por que está aumentando em crianças? Porque as crianças estão mais obesas também. Então, por causa dessa falta de exercício físico, por causa da própria má alimentação, do sedentarismo absurdo que nós temos hoje, a criança fica no computador. A gente também tem um aumento do tipo 2 em crianças. Dr. Levimar Rocha Araújo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre tratamento e prevenção do diabetes. É só um instante, o Opinião Minas volta já já.